Olá, boa noite. É, ontem eu falei do que Deus, ele é muito certinho nos números, né? Que existe uma numeração exata nos tempos de Deus restaurar cada época, né? Cada tempo, 7 anos, 21 anos, 40 anos, 400 anos, 1.600 anos, né? Existiu todo um período de tempo na história de Deus para ele conquistar de Moisés, de Noé até Abraão, de Abraão até Moisés, de Moisés até Jesus, né? Então houve todo assim um período de tempo, tudo matemático, né? Deus é matemático e ele faz as coisas tudo certinho, tudo perfeito, né? Então, é, existe assim, né, alguns fatores que determinam a formação dos períodos providenciais paralelos, né? O que é paralelos? São períodos iguais, parecidos, Deus trabalhando numa linha muito certinha, com os números tudo exato, né? Deus é muito matemático, como eu falei. São efeito, determinações, formação de períodos, né? Começa, termina o período de tempo certinho. Então, assim, são coisas que as pessoas, elas não. Elas, nós religiosos passamos por cima, não prestamos atenção. Temos que prestar atenção. Para nós saber como que Deus também está trabalhando com a gente, né? É, nós acostumamos fazer 7 dias de oração, 21 dias de oração, 40 dias de oração, 120 dias de oração, de leitura, seja lá qual for. Mas nós somos matemáticos, cumprindo o período. Os 40 anos, gente, significa a separação de Satanás. Jesus fez 40 dias de jejum, Moisés fez 40 dias de jejum, então Deus é matemático. Pode vocês prestar atenção à história de Moisés, 7 dias, né? Que as águas baixou, vai. Não, 40, gente, tô doida, né? Depois o pombo. Então, todos são 120 anos da construção da Arca de Noé. Então, assim, existe todo um período de tempo, existe todo um período matemático para Deus, né? Então, existe período, né? Existe um propósito de Deus com a gente, com o ser humano também. Ó, números, gerações e idades estabelece o fundamento. E como Adão e Eva perdeu, com o pecado de Adão e Eva, eu já falei, se perdeu a essência, o ser humano ele perdeu a essência, ele perdeu a ligação com Deus, ele perdeu todo o contato e passou a ter contato com o diabo mesmo, gente. Quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, do jardim do Éden, eles foram se relacionar com Satanás, não foi com Deus não, tá? Deus ficou bem longe, gente. E aí o que é que acontece? E eu vou falar uma coisa. É, o mundo religioso coloca Deus lá em cima, muito distante da gente, e as coisas não é assim. Deus se tornou muito distante da gente, distanciar o Deus da gente. E o pecado também alastrou no mundo, a desgraça, a miséria, a bagaceira, né? A imoralidade, a perversidade, a falta de amor, a falta de afeto, afastou a gente, não, Deus não se afastou de nós nos afastamos de Deus. Que eu falo comigo também. Então, é um monte de religião que não resolve o problema, se é de se unir, não tomar vergonha na cara esse bando de gente religioso. E assim, nós temos, existe uma diferença da religiosidade, que a minha língua não dá para falar nome grande, e a espiritualidade. A espiritualidade, você se eleva com Deus, você se eleva é, com Jesus. Jesus é a ponte para a gente chegar até Deus. Agora, não é visar a placa de igreja. A minha igreja está certa, a sua está errada. Não, Deus é um só, Jesus é um só. Deus e Jesus veio igual o sol para todos.
Você entendeu? Então, assim, não vamos se limitar em placa da igreja, igreja tal, a placa, o nome, as paredes. Não, gente, nós temos que se limitar, não. Nós temos de estar com Deus, morar com Deus, viver com Deus, né? Não é a placa da igreja que vai nos salvar e vai nos restaurar. O que vai nos restaurar é Deus. Então, até um período de tempo tinha que existir esse período de religião, tudo, né? Porque a religião é onde nós faz a oração, a gente se conecta com Deus, você entendeu? Mas a espiritualidade tem que evoluir, tem que. A espiritualidade é você se elevar, é você praticar o amor, praticar a bondade, praticar a caridade, né? Você tem que ter empatia, isso é espiritualidade, isso é você se elevar. Você entendeu? Não é aceitar as coisas erradas, o erro, né? Porque o erro é o erro, as coisas erradas é as coisas erradas, e as coisas de Deus, elas são limpas, não tem sombra. Para você servir a Deus, não pode ter a sombra do meio-dia, tem que estar rente com o sol. Olha, você já viu que quando chega meio-dia a nossa sombra está rente? Rente, não gosto de fazer a mão com a mão esquerda, não, gente. Rente com nosso corpo, não tem sombra do meio-dia. Então, para nós viver com Deus, nós temos que deixar a arrogância, nós temos que deixar a prepotência, nós temos que perdoar, nós temos que tirar os ressentimentos, nós temos que tirar as mágoas, nós temos que tirar tudo que não presta de dentro de nós. Você entendeu? Esse período histórico de Deus, nós vamos entrar, eu vou explicando uns pouquinho, né? Porque tem palestra para se aprofundar. Eu só estou tirando um pouquinho aqui para falar desse período histórico de Deus, de Jesus, a história de Jesus, a história de Moisés, a história de Noé, a história de Abraão. E existem outras e outras, N e N histórias dentro desse contexto religioso, desse contexto que muitas pessoas, que é a Bíblia, que nós temos que nos aprofundar. Né? Nós estamos vivendo uma época importante, uma época onde Deus está junto com nós na terra, gente. Vamos nos unir, não importa que igreja que placa, que religião, que placa, né? Então vamos nos unir a Deus e vamos nos unir como irmão, ok? Uma boa noite, amanhã eu continuo, tá bom?